Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é domingo, dia 29 de setembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar mais uma leitura de sabedoria, de riqueza e vida plena para vocês. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 16 do livro de Samuel. E para isso nós vamos aqui pedir por gentileza que você nos ajude aí fazendo o seu like, fazendo a sua inscrição aí no nosso canal, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Faça isso agora para você não se esquecer de fazer isso depois. Então já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma mensagem de motivação, de paz espiritual, de vida plena, de riqueza e sabedoria para todas as pessoas. Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, perfeito? E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar, como já disse, o capítulo 16 do livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, perfeito? E nesta leitura nós vamos ver ali como Davi, né, ele foi ungido, o novo rei de Israel. Pois esse livro, o livro de Samuel, ele também chamado de o primeiro livro de reis e traz exatamente a história dos reis, né? Estes livros eles trazem ali as histórias dos reis de Israel, daqueles homens que reinaram sobre o povo de Israel. Lembrando que lá atrás o povo de Israel, né, que já estavam cansados, esse povo já estava muito cansado com as iniquidades, com os pecados, com as maldades ali dos sacerdotes, né? Então eles pediram ali para que Samuel recorresse a Deus e ungisse, né, colocasse um rei sobre o povo de Israel, porque das nações ali existentes na época, de todas as nações ao redor ali da nação de Israel, então todas aquelas nações já eram governadas por reis, né? Menos Israel. Israel era o único povo, a única nação que ainda não era governada por nenhum rei. Então vamos fazer a leitura do capítulo 16 e como já pedi aí para vocês, deixa aí seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso humilde canal. Agindo assim você vai estar nos ajudando. E todo aquele que ajuda também é ajudado, né? Pois como diz o texto, né? A alma, né, generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros também receberá alívio, perfeito? Então pense nisso, pense no que vou dizer agora. Nós vivemos em um mundo de múltiplas dimensões, perfeito? E essa dimensão na qual vivemos, que chamamos de dimensão material, é a dimensão materialista, né? A dimensão física e material. Então esta dimensão é a terceira dimensão na qual você não pode criar nada, na qual você não pode fazer absolutamente nada, perfeito? Então essa é a dimensão materialista, pois tudo é criado, tudo é pensado, tudo é gerado somente na quarta dimensão, a dimensão que você não vê. E qual é a quarta dimensão? A quarta dimensão é a dimensão da energia, dos pensamentos e dos sentimentos. Então tudo é criado na quarta dimensão, tudo é criado na quarta dimensão através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e da sua energia e é manifestado para esta terceira dimensão, onde aqui vai se realizar, vai se materializar, ou seja, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, toda a sua energia, ela se manifesta então de forma material na terceira dimensão. Então você precisa cuidar muito bem da sua mente, você precisa cuidar muito bem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né, da sua energia, para que você possa manifestar tudo aquilo que você quer na terceira dimensão, na dimensão materialista. Então tome muito cuidado, né, com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, pois tanto a coisa boa como a coisa ruim pode se vir a se manifestar na sua vida. Então tome muito cuidado, procure limpar sempre a sua mente, procure pensar sempre em coisas boas, lembrando que tudo de ruim que você pensa com as outras pessoas, para as outras pessoas,
reverbera exatamente em você. Tudo que você deseja de ruim para as outras pessoas vem para você, perfeito? Então pense nisso. Então com estas palavras, vamos então começar a nossa leitura e os nossos comentários de hoje do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. E para isso vamos utilizar aqui a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia é um manual de instruções para a vida, perfeito? Ela é um manual de instruções para a vida. E se as coisas ainda não, se sua vida ainda não está de acordo com aquilo que você quer, é porque você ainda não leu o seu manual de instruções, você ainda não sabe quais são as funções nem os poderes que você tem, né? Então a nossa Bíblia Sagrada, que é formada por 66 livros, aproximadamente 1189 capítulos e 31.200 versículos. E você só vai dizer que você leu a Bíblia a partir do momento que você pegar ela da página 1, né? Aqui do livro de Gênesis, perfeito? Página 1, né? Vamos começar aqui, né? Nem a página 1, perfeito? Para você ler, você dizer que você leu totalmente a Bíblia, então você vai ter que pegar ali da página 3, né, que é o livro de Gênesis, né, o primeiro livro de Moisés, também chamado livro de Gênesis, e você ir até a página 1762, que é o livro de Apocalipse, né, que é onde termina a Bíblia Sagrada. Então você vai dizer agora, eu li o meu manual de instruções para a vida. E chegamos no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, também chamado primeiro livro de Reis, né? E se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para você tocar a melhor a sua vida, para você deixar a sua vida mais leve, mais suave, mais feliz, então eu recomendo que você assista os demais vídeos dessa nossa playlist chamada Livro de Reis. Está aí no nosso canal, perfeito? E lá você vai encontrar todos os 15 vídeos anteriores e você vai poder desfrutar e vai poder aprender mais e mais para melhor tocar a sua vida. Então, bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje no versículo 1 do capítulo 16 do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás? Então, por quanto tempo você vai ter dó de Saul, ao veres que eu o rejeitei, o seu reinado, que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim entre os seus filhos, dentre os seus filhos. Então, Deus se dirige ali, fala com Samuel e pergunta para Samuel: por quanto tempo você vai lamentar, você vai ter dó de Saul, porque eu rejeitei o seu reinado sobre o povo de Israel, né? Então enche o teu chifre de azeite e vai até Jessé, o belemita, pois eu escolhi entre um dos seus filhos, lembrando que Jessé tinha 8 filhos homens, e Davi era aquele filho que ele menos aceitava, era aquele filho que ele menos gostava, ele sempre deixava Davi de lado, né? Davi, que era um dos 8 filhos de Jessé, deixava Davi de lado, deixava Davi para fazer o serviço mais pesado, o serviço mais sujo, esquecia Davi lá, Davi cuidando das ovelhas, né? Então Davi era um pastor de ovelhas, então deixava Davi lá largado, né? Abandonado por vários e vários dias. Davi ficava lá cuidando das ovelhas, nem vinha para casa. E Davi, na verdade, naquela época era só um menino. Versículo 2: E Samuel disse: Como poderei ir? Se Saul ouvir isto, se Saul ficar sabendo disso, então Samuel disse ali para Deus: Como eu vou poder ir fazer isso, né? Pois se Saul souber, né, disso, ele vai me matar, né? Então Samuel disse: Como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: Toma contigo uma novilha e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Então
Samuel indaga ali, ele pergunta para Deus, né? Ele fica ali com medo, com receio, que pois ele pergunta para Deus, né? Se como é que eu vou poder ir? Pois se Saul descobrir, se Saul ouvir falar sobre isso, ele vai me matar, né? Então Deus diz para ele, vai, né? Vai, pega uma novilha e diz, vim para fazer sacrifício, né? Então, Deus dá as instruções ali para Samuel, né, que ele deve fingir, né, que vai para lá para fazer um sacrifício com aquele povo. Versículo 3: E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que levarás de fazer, o que haverás de fazer, e tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. Então, Deus orienta ali Jessé, que ele orienta Samuel, que ele deve chamar então Jessé para o sacrifício, pois Deus vai orientar o que ele deve fazer, né, para encontrar aquele que Deus indicar para ser o novo rei de Israel. Só lembrando que Davi ele foi ungido como rei de Israel, mas não, ele já não vai assumir o trono ali quando ele é ungido. Ele é o escolhido, né, por Deus, né, e ele só vai, no caso, assumir o trono, né, o reinado em Israel, só depois que Saul morre, né, só depois da morte de Saul. Então, enquanto Saul não morrer, Davi não pode assumir então ali o trono, né, não pode ser rei em Israel. Versículo 4: E Samuel fez aquilo que o Senhor falou e veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada e disseram, vens tu pacificamente? Então Samuel fez aquilo que o Senhor indicou, ele foi até Belém, né? E quando os anciãos perceberam ali, souberam da sua chegada, né? Perguntaram para ele, né? Vens tu pacificamente? Versículo 5: E ele disse, pacificamente vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício. Então Samuel respondeu ali, sim, eu vim pacificamente, né? Vim aqui para fazer sacrifício, né? E pacificamente vim para sacrificar ao Senhor. Então ele chamou Jessé e santificou Jessé juntamente com os seus filhos, e juntou todos os filhos de Jessé ali, pois entre um deles iria ser ungido o novo rei de Israel. Versículo 6: E sucedeu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse, certamente o ungido do Senhor está diante dele. Então, sucedeu que quando eles chegaram, né, ele olhou, ou seja, Samuel olhou ali para Eliabe, e ele achava que Eliabe iria ser o escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel, porque Eliabe era um homem forte, um homem grande, um homem formoso. Versículo 7: Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Samuel ele achava ali que Eliabe iria ser o escolhido, né, pelo Senhor para ser o novo rei de Israel, né? Mas o Senhor disse para ele, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, né? Pois o homem, né, ele procura, né? Olha só esse sinal aqui de sabedoria, esse grande sinal de sabedoria, de inteligência, de riqueza, né? O homem, ele olha, né, para a aparência. O homem, nós olhamos para a aparência da pessoa, né? Mas Deus, ele vai pesar sempre o coração daquela pessoa. Então, olhe bem o que Deus diz aqui para Samuel. Porém, o Senhor disse, por quê? Porque Samuel ele ficou entusiasmado, ele ficou alegre, né, de ver aquele homem, o Eliabe, que era um homem alto, um homem bonito, um homem formoso, né? Então ele achava que aquele homem iria ser o escolhido por Deus para reinar em Israel, né? Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Então Deus já está dizendo ali, este está recusado. Pois o Senhor não vê como o homem, o Deus não vê como o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então o homem ele olha para a aparência, ele julga pela aparência da pessoa, mas Deus, ele vê somente o que está no coração daquela pessoa.
Versículo 8: Então Jessé chamou Abinadab, que era o seu segundo filho. O primeiro filho era Eliabe, o mais velho, né? Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. E ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Samuel, que achava que Eliabe iria ser o escolhido, né? Mas Deus rejeitou Eliabe. Então Jessé fez passar o seu segundo filho, chamado Abinadab, né? Abinadab. Mas o Senhor também o rejeitou, né? Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. E ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Versículo 9: Então Jessé fez passar Samá, o seu terceiro filho, e ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé já fez passar ali, né? Eliabe já fez passar Abinadab e também Samá, e nenhum dos três foi escolhido para reinar em Israel. Versículo 10: Novamente Jessé fez com que se 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Então Jessé fez passar ali os seus 7 filhos mais queridos, né? E Samuel disse: Nenhum destes escolheu o Senhor, ou seja, o Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais moço, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. Então Samuel perguntou ali para Jessé: Jessé, você já me apresentou todos os seus filhos homens? Todos os seus filhos estão presentes aqui nessa sala? E Jessé disse: Não, passaram apenas 7, né? Mas resta ainda um, o mais novo, que é cuidador das ovelhas. Então Samuel disse para ele: Nós não nos assentaremos, nós não iremos embora até que ele venha até nós, até que o oitavo filho, no caso ali de Jessé, venha até nós. Versículo 12: Ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então mandaram buscar Davi, que estava cuidando das ovelhas, e ele veio, né? E Davi era de boa aparência, né? Um ruivo de boa aparência e agradável de se olhar. Então Davi era um homem formoso, Davi era um homem belo, Davi era um homem bonito, né? Então o Senhor disse para Samuel: Levanta-te e unge, pois este é ele, né? Então, aquele que todos achavam que não era, né, o adequado, o mais adequado, né, para ser o rei de Israel, foi exatamente aquele que o Senhor escolheu. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel pegou ali aquele chifre de azeite e ungiu Davi, né? Que Davi iria ser o novo rei de Israel depois da morte de Saul, depois que Saul morresse, né? Então o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele então veio até Davi, ou seja, ele foi até Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então depois que Samuel fez ali o seu trabalho, que ele ungiu ali Davi como sendo o novo rei de Israel, então ele se levantou e foi embora para a sua casa. Versículo 14: Porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava, ou atormentou, né? Então o espírito do Senhor saiu então de Saul e foi para Davi, né? Um espírito maligno da parte do Senhor começou a atormentar Saul daquele dia em diante. Versículo 16: Que o nosso Senhor agora ordene aos servos, os quais que o nosso Senhor agora ordene aos servos, os quais estão diante de ti, que procurem um homem que seja um hábil tocador de harpa, e sucederá que quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com a sua mão e tu ficarás bem. Então, um espírito do Senhor começou a atormentar
Saul daquele dia em diante, e esse espírito deixava Saul irado, deixava Saul muito bravo, que ele saía brigando com todo mundo, saía xingando todo mundo, quebrando tudo que estava ali na sua tenda, né? Ele saía destruindo tudo, era um espírito maligno mesmo, atacava as pessoas, né? Então foi dito ali que deveria ser achado então um hábil tocador de harpa, né? Que pudesse acalmar Saul quando ele estivesse nessa loucura, quando ele estivesse sendo atormentado então ali pelo Espírito do Senhor. Versículo 17. E Saul disse aos seus servos: providenciai-me agora um homem que possa tocar bem e trazei-mo. Então Saul ordenou ali os servos que providenciassem um bom tocador de harpa e levasse até ele, né? Então respondeu um dos servos e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra, e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Então um dos servos ali de Saul disse, né, que conhecia, né, um bom tocador de harpa, que era um homem forte, um homem formoso, um homem de guerra, né, que era uma pessoa prudente, né, era uma pessoa que tinha a companhia do Senhor, né, que adorava o Senhor e o Senhor estava com ele, né, e este homem era um dos filhos de Jessé. Versículo 19. Por isso enviou Saul mensageiros até Jessé e disse: envia-me Davi, o teu filho que está com as ovelhas. Então Saul enviou então mensageiros até Jessé, né, pedindo para que ele enviasse Davi, né, para que Davi ficasse com ele ali, que pudesse acalmá-lo, né, tocando a harpa quando Saul estivesse sendo atormentado ali por aquele espírito. Versículo 20. E Jessé tomou um jumento carregado com pão e uma garrafa de vinho e um cabrito e os enviou por intermédio de Davi, o seu filho, até Saul. Então era de boa índole, era de bom grado você procurar agradar o rei, né? Então Jessé, quando recebeu aquela mensagem de Saul, então ele pegou ali um jumento, ele carregou com pão, com vinho, né? E um cabrito, né? E mandou que Davi entregasse então para o rei, pois era uma coisa boa para você fazer, né? Era um agrado que você estava fazendo ao rei, por consideração ao rei. Então ele mandou pão, mandou vinho e mandou um cabrito ali para que Davi entregasse então para o rei. E Davi veio a Saul e pôs-se de pé diante dele, e ele o amou sobremaneira, e ele se tornou o seu escudeiro. Então Davi foi até Saul e pôs-se de pé diante dele, né? E ele o amou sobremaneira, e ele se tornou o seu escudeiro. Então Davi, né, foi, né, como seu pai havia mandado, né, Davi levar então o pão, o vinho, né, e aquele cabrito para Saul, né? Então Davi se pôs ali de pé diante de Saul, e Saul o amou sobremaneira, né, e colocou Davi como sendo o seu escudeiro. Versículo 22. E Saul enviou a Jessé, dizendo: permite que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. Então Saul manda ali mensageiros para Jessé, né, pedindo para que, no caso Davi, fique ali com ele, pois Davi encontrou favor às vistas do rei. Davi encontrou favor às vistas do rei, no caso Saul, né? Versículo 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia. Então sempre que Saul, né, estava sendo atormentado ali por aquele espírito, então a função, o trabalho ali de Davi era exatamente esse: pegar a harpa, tocar, né, para acalmar Saul, né? Então quando Saul dava aqueles ataques de ira, aqueles ataques de maldade, de crueldade, e Saul saía destruindo tudo, quebrando tudo, então Davi corria, pegava a harpa, né, e começava a tocar aquela harpa, e acalmando Saul, e Saul se acalmava, né, e novamente ele ficava forte, né, e se revigorava, né, ali com o tocar da harpa
de Davi. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 16 do livro de Samuel. Em tudo nós aprendemos, somente os tolos já sabem de tudo. Então, para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida, que te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, inscrever-se. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu joinha, a mãozinha ali de positivo, positivo, ok? Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar sempre uma palavra de motivação, de paz espiritual, de fé, de alegria, de vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!